Olá, quarta fase, mais uma atividade que vocês irão realizar nessas 2 semanas sobre a ditadura militar. Em especial, vamos aqui falar também da ditadura militar no Brasil, reforçando aqui essa imagem do golpe de 64 no nosso país. Em 1964, uma junta militar ela toma o poder, apoiada pela elite, ou seja, apoiada por grupos da classe média e também pelos militares no nosso Brasil. Essa ditadura ela vai durar até 1985. Como nós falamos, um governo violento, autoritário, repressivo, que não deixava existir a liberdade de expressão, de pensamento. E vamos lá para o nosso caderno de atividades, nossas questões a serem desenvolvidas. Aqui nós tivemos o apoio do professor formador Francil Amorim na elaboração. O primeiro texto é o que foi o golpe militar de 1964. O Brasil era governado por João Goulart, o Jango. Sofria algumas tensões internas, Parte da população estava insatisfeita com o seu governo e existiam rumores de que Jango tinha saído do país, Como a gente já falou e explicou nas videoaulas. Mas vamos lá. O mundo passava pela Guerra Fria. É importante lembrar que os regimes militares eles terão apoio dos Estados Unidos para serem implantados aqui em toda a América Latina, nos países latino-americanos, como Brasil, Argentina, entre outros. E aí nós temos que lembrar, como falei, muitos temiam, que João Goulart se alinhassem com o comunismo soviético, ou seja, o mundo bipolar da Guerra Fria separava o mundo em duas ideologias políticas, econômicas e sociais, que era uma liderada pelos Estados Unidos, que apoiava o capitalismo, e a União Soviética, que apoiava o comunismo e o socialismo. Então, o medo de se instaurar um regime comunista socialista no país fez com que o golpe ele se legitimasse e ocorresse aqui no nosso Brasil. Mas vamos lá. A luta de classes estava se acirrando. Ao anunciar suas reformas de base, de cunho social, seus opositores aproveitaram o ensejo e incitaram o golpe sob o pretexto de estar combatendo o inimigo vermelho, que visava, segundo os golpistas, abolir a propriedade privada, estimular a degeneração moral e instaurar a anarquia. Então, as reformas propostas por Jango buscavam diminuir as desigualdades na sociedade brasileira, mas não foi vista assim pelos grupos que apoiaram o golpe. Ciente de que suas reformas não poderiam ser aprovadas no Congresso Nacional, que é sempre formado por elitistas, por a velha aristocracia e oligarquia desse país, Jango resolveu instituí-las por meio de decretos anunciados em grandes comícios. Os 2 primeiros assinados em 13 de março de 1964. Estatizavam as refinarias que ainda eram privadas e definiam as áreas sujeitas à desapropriação para fins de reforma agrária. E reforma agrária é para dar terras a quem não tem. Então o Congresso não ia ser a favor dessa proposta de Jango. A resposta dos setores conservadores foi a organização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma manifestação de cunho religioso conservador, apoiado pela classe média e elite desse país, que ocorreu em São Paulo e mobilizou milhares de pessoas favoráveis à deposição, à saída de Jango. O golpe se concretizou entre a noite do 31 de março e a madrugada do 2 de abril de 1964. Agora vamos para a pergunta. A ditadura civil-militar foi um longo momento histórico em que a democracia foi interrompida. Isso é uma afirmação. Quais foram os motivos que conduziram ao surgimento da ditadura civil-militar? Quais os setores civis da sociedade que apoiaram o golpe militar? Principais medidas e ações econômicas da ditadura militar.
As forças que assumiram o poder em 1964 tinham como prioridade econômica o crescimento acelerado. Nesse período inicial, paradoxalmente, houve aumento da concentração de renda e da pobreza, que se instaurou um pensamento ufanista do Brasil potência, o milagre econômico, cujo auge se deu entre os anos de 1969 até 1973. Era sustentada por 3 tripés: a concentração de renda, a expansão de crédito ao consumidor e a abertura externa da economia brasileira. E aí nós temos, analisando o gráfico ao lado sobre a distribuição da riqueza nacional entre os anos de 1960 e 1976, pode-se concluir que um dos grupos sociais obteve enorme crescimento em concentração de renda. Letra A. De que maneira a ditadura militar foi benéfica para o aumento da concentração de renda dos mais ricos? B. Os mais pobres foram beneficiados ou prejudicados pelas medidas de concentração de renda? Explique. Concentração de renda é quando a riqueza fica concentrada nas mãos de um grupo só ou de uma classe social apenas. Terceira questão. Durante a ditadura civil-militar, o governo investiu em várias áreas da economia: energia, transporte, telecomunicações. Foi um período de crescimento da economia, o que foi bom, foi importante para a industrialização do país. E ficou conhecido como milagre econômico brasileiro. Só que não eram todos que tinham condições de adquirir esses produtos, por exemplo, que vinham, que eram produzidos ou que eram exportados. Então, o crescimento econômico não era para todos. Tem que lembrar disso. Então, será que o milagre econômico foi uma farsa? Indique abaixo qual foi essa farsa. Assinale a alternativa correta dessa farsa chamada milagre econômico. Quarta questão. As duas imagens abaixo foram produzidas na década de 70. A primeira é uma propaganda do governo militar que foi veiculada junto com outras que diziam: "Pra frente Brasil e ninguém segura este país". A segunda imagem é uma caricatura da época da Copa, do Mundo de 70, que o Brasil ganhou o tricampeonato de futebol, e aí os militares e a política sempre usou a Copa do Mundo em benefício da nação que estava, ou vence a Copa, ou da nação que cedia aquela Copa, Então, sempre existe um lado político por trás desses grandes eventos mundiais como Copa, Olimpíadas. É importante que vocês tenham essa mente aberta, crítica para isso. Então, Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, uma propaganda do governo bem autoritária, Ame-o ou deixe-o, já está dando uma ordem. Se você não está de acordo com a política, com o governo militar, está convidado a sair, do país, ou será considerado subversivo. Então, ame-o ou deixe-o, nós o amamos. Aí é diferente, E assim vocês irão assinalar a diferença entre essas duas charges e propagandas, quer dizer. Quinta questão. Seguindo o governo do regime militar, a Texaco, uma empresa de capital norte-americana implantada à época no Brasil, ou seja, uma empresa como a Shell, como a Petrobras, uma empresa de combustíveis, fósseis, do petróleo, basicamente. Então, usou neste anúncio o mesmo slogan: ame ou deixe. Quais as razões para o uso desse slogan por parte de um grupo econômico estrangeiro? Está querendo ganhar o apoio de quem? A Texaco, quando diz ame ou deixe, nós o amamos. Ou seja, está apoiando ficar, Então, analise bem esse slogan. Modelo político dos governos militares. Aqui tem para vocês relembrarem como age um governo militar, Lembrar que nós temos o bipartidarismo, que era só apenas 2 partidos, a Arena e o MDB. Na época dos governos militares não havia corrupção? Será mesmo que o Brasil teve alguma época que não teve corrupção? Muitas pessoas acreditam que no período de ausência democrática vivido sob o governo dos militares havia menos corrupção no governo, ou até mesmo que ela era inexistente.
Abaixo temos os trechos de entrevista de um historiador chamado Pedro Henrique Pedreira Campos, no jornal Folha de São Paulo. Vamos ver o que ele dizia aqui, Pedro. Pedro disse o seguinte: considerando a história do capitalismo, a apropriação do público pelo privado é mais uma regra. As empreiteiras calculam a corrupção para obter lucro. Durante a ditadura, as empreiteiras tiveram acesso direto ao Estado, sem mediações, sem eleições. Vamos dar um exemplo, né? Odebrecht, né? Uma empreiteira para fazer uma grande obra pública, a construção de uma barragem, por exemplo. Então, era feito esse acordo diretamente com os militares, ou seja, o acordo e o financeiro era tudo decidido pelos militares. Será que isso também não é corrupção? E aí ele vai falando de outras formas. Na ditadura a gente não tinha acesso aos casos de corrupção, eles não vinham à tona, o que não quer dizer que não existiam. Eu diria que em relação ao aparelho do Estado, e a apropriação era ainda maior, porque ficava concentrado nas mãos de quem estava ali negociando diretamente. E aí vocês podem ler o texto todo e aí vem para as questões. Por que muitas pessoas afirmam que bom era no tempo da ditadura, que não existia corrupção? Sétimo, quais são as comparações que o autor faz entre a atuação das empreiteiras no período ditatorial e no regime democrático? Oitavo, o que você pensa da seguinte afirmação: um governo autoritário é mais capaz de controlar a corrupção do que uma democracia? Quais são os mecanismos mais eficientes para combater a corrupção? Aí é onde você vai mostrar e dar a sua opinião de como se combater a corrupção. E a outra questão diz sobre o ato institucional número 1. Nós tivemos o AI1, o AI2, o AI3, o AI4 e o AI5, que foi o mais duro. O AI1 disse o seguinte: logo que eles tomaram o poder, eles instituíram o primeiro ato, o AI1. A nação, é indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver neste momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. Será que foi uma revolução ou uma imposição? Em sua opinião, por que os militares denominaram a ditadura civil-militar que se iniciava no Brasil a partir de 1964 de revolução? Revolução significa transformação. Mas que tipo de transformação nosso país sofreu? Questão 10. Sobre o AI-5, o mais duro de todos os atos institucionais decretados pelos presidentes militares. Então, o AI-5 disse o seguinte: o presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele. Ou seja, quando um país está num momento que, para manter a ordem, não tem outra solução, podia ser decretado estado de sítio para manter a ordem e a segurança. E será que o Brasil estava vivendo uma guerra para estar declarando estado de sítio? Ou seja, declarando estado de sítio e uma guerra contra o seu povo, contra a sua população, porque era assim que eles agiam, com violência contra o seu povo. Eles apontaram armas que um exército usa em caso de guerra para o seu povo. E o artigo 5º dizia: a suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função, suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais, ou seja, os sindicatos serão escolhidos por eles, proibição de atividades ou manifestações sobre assunto de natureza política, ou seja, não podia fazer greve, não podia se manifestar nas ruas, aguentar calado. Então, a aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado. E o artigo 10 dizia: fica suspensa a garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos, ou seja, se você é um preso político, não vão nem investigar, não vão dar o direito de defesa, você não tinha. Então, qual a relação entre ditadura militar e a violação da cidadania democrática? Com base no texto, justifique por que o AI-5 é considerado como a imposição mais dura do regime militar à sociedade brasileira.
Fora que qualquer opositor do governo era chamado de subversivo, estudantes, cantores, artistas que escreviam músicas, tudo era censurado, e quando eram tidos como subversivos, eram torturados, e muitas vezes pessoas foram mortas e seus corpos nunca foram encontrados para que sua família pudesse velar e enterrar, ou seja, vítimas da ditadura militar. Prisões, torturas e assassinatos. Tudo isso aqui a gente viu durante, nós temos o caso aqui, ó, de Vladimir Herzog, esse jornalista que foi morto, né, censurado, e ainda colocaram a imagem dele como se ele tivesse se suicidado, e a gente sabe que não, ele não se suicidou, né? Eles ainda alteram a cena do crime cometido pelos próprios fardados do governo, que eram os policiais. Então aqui nós temos notícias sobre um dos resultados da ação da Comissão Nacional da Verdade sobre os crimes cometidos na ditadura civil-militar brasileira. A família de Vladimir Herzog recebeu hoje, nós temos até hoje uma missa uma vez no ano em São Paulo, na Catedral da Sé, na Praça da Sé, em homenagem às vítimas da ditadura militar e também em homenagem a Vladimir Herzog. O novo atestado aponta como causa da morte lesões e maus-tratos sofridos por Herzog durante o interrogatório do... Existia um órgão para tortura, chamado DOI-CODE. Dói mesmo, né? Dói em quem estava sendo torturado. Então, um órgão de repressão legal do governo, legalizado. Então, na versão anterior, sustentada pelo Exército na época, a causa apontada foi a asfixia mecânica por enforcamento, indicando que o jornalista teria cometido suicídio. Ele foi levado sob pressão, ele foi torturado, para depois dizerem que ele tinha se suicidado. Um absurdo. Chocou o Brasil na época, que abriu os olhos para começar a pedir o fim da ditadura militar. Diversas formas de torturas foram utilizadas pelos agentes da ditadura militar. Explique os efeitos e consequências dessas violências causadas à integridade física e humana das vítimas da ditadura militar. Choque elétrico, choque nas partes íntimas. O pau de arara, como os escravos sofreram, eles utilizavam, eles prendiam aqui, ó, os braços e as pernas com um pau, até a pessoa se mijar de tanta dor que contorcia seus ossos. O saco na cabeça, asfixiando. Então eram várias as práticas de tortura. Então, boa atividade e até a próxima.